Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 23. Todos já acharam? Amém? Posso ler? Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Aqui é o apóstolo Paulo, como todos aqui já sabem. A maior parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. A maior parte das cartas que tem no Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo, e ele está falando aqui à igreja de Corinto, e ele está dando recomendações a respeito da ceia do Senhor. Hoje, como é a ceia em memória ao Senhor Jesus, Deus falou ao meu coração para que eu ministrasse uma palavra exatamente em cima desse texto. Então, Deus vai falar muito conosco nessa passagem, nessa palavra. Agora, nesse momento, eu peço para você que feche seus olhos. Aleluia. Deixa eu orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, meu Deus, a Tua palavra será ministrada, e nós queremos ouvir a Tua voz, como está escrito: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E se hoje deres ouvidos, ou se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração, diz o Senhor, porque aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Por isso, meu Deus, que o Senhor venha nesse exato momento repreender todo o empecilho, toda a barreira. Tira, meu Deus, o cansaço, tira, meu Deus, o sono, tira, meu Deus, tudo aquilo que atrapalha a nós de prestarmos atenção naquilo que o Senhor tem a falar conosco. E produza, Senhor, em nós essa palavra que vai ser ministrada. Produza na nossa vida, meu Deus, esta palavra. E assim, meu Deus, nós declaramos que por meio do Espírito Santo, o Senhor já está operando sinais e maravilhas aqui no meio do teu povo. E por meio do Espírito Santo, o Senhor já está revelando quem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo já está se mostrando com provas infalíveis, mostrando de fato quem Ele verdadeiramente é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Aleluia. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. E pode tomar o seu assento. E assim que você se assentar, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então Paulo está falando aos coríntios
e ele está falando a respeito da ceia, da Santa Ceia. E ele está falando aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, isso foi ordem do Senhor Jesus, que até a sua volta nós haveríamos de fazer de forma periódica, de tempo em tempo, a ceia do Senhor. A ceia, ela varia de uma igreja para outra. Tudo depende da direção da igreja local, se vai ser a cada 15 dias ou uma vez por mês. Tem igrejas, por exemplo, que só celebram a ceia uma vez ao ano, assim como o Natal. A gente faz a ceia do Natal pelo menos uma vez por ano, até porque Natal é uma vez por ano, não é todo mês, né? A gente não tem um hábito de se reunir com os nossos familiares todo mês para montar aquela ceia bonita, né? Até poderíamos fazer isso começo do mês, né? E montar uma ceia como é feita no Natal. Poderíamos fazer isso, mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente o que acontece é que, como o Natal é uma vez por ano, apenas de uma data do ano, que é em dezembro, 25 de dezembro, então as pessoas só fazem apenas uma vez por ano aquela ceia, né? Um Chester. Eu estou até olhando aqui para a mesa aqui, né? Já estou até imaginando o Natal, né? Benção, né? Aquele frango, né? Aquela rabanada. Que delícia, hein? Vai ser assim, tá ligado, hein? Tá ligado. Então, Paulo ele está aqui ensinando ao povo de Corinto a respeito da Santa Ceia. E ele começa dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Amanhã depois eu não vou estar mais aqui, porque eu creio que Deus vai me levar para outras terras, para outros lugares, né? Eu creio no meu chamado muito mais missionário do que pastoral. Que eu vou falar uma coisa para você: ser pastor de uma igreja local, né? Não é fácil não. Aliás, eu já falei isso em outra mensagem. Todo ser humano que está à frente de um grupo de pessoas, né, paga um alto preço. Mas assim, glorifico a Deus pela minha vida, por Deus estar me dando essa oportunidade de estar, né, aqui como pastor, pastoreando essa congregação. Mas eu sei, Deus já testificou no meu coração. Eu quero que você cave poços em outros lugares. Prepare discípulos aqui, instrua, ensine, faça como Paulo fez, porque Paulo aqui está dizendo, ó, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Qual foi o mandamento de Jesus? Ide e pregai o Evangelho e fazei discípulos em meu nome. Então esse é o meu papel temporário aqui, fazer discípulos, e de discípulos passarem a ser o quê? Discipuladores. Deus ele quer isso. Deus quer fazer de você um discipulador, uma discipuladora, para que você venha fazer discípulos. Então, assim como o apóstolo Paulo ele recebeu do Senhor, eu também recebi do Senhor, e você também já tem recebido do Senhor essa ordem. Tudo que eu vos tenho ensinado, assim também ensinai aos meus pequeninos, ensinai aqueles que eu vos tenho o quê? Apresentado, para estar sobre a vossa responsabilidade, sobre o vosso cuidado. Então, essa questão de ensino é papel do pastor, mas também é papel de cada membro do corpo. É uma responsabilidade de todos. Fazer discípulo é uma responsabilidade de todos. Quem já ouviu falar que ovelha gera ovelha? Ovelha gera ovelha. O pastor ele dá o alimento, a ovelha fica, robusta, forte espiritualmente.
é tirar os carrapichos, né, da lã. O pastor tem que tratar da lã, tratar da ovelha. Depois que a ovelha está robusta, né, já tá, não é nem mais ovelha, já é um carneiro, já é adulto, né? Paulo ele fala a respeito disso. Pelo tempo que vós tendes de fé, já eram para serem mestres. Tem pessoas que estão 5 anos, 10 anos numa congregação, numa igreja local, e continua no banco. E não é isso que o Senhor Jesus não quer para nenhum de vocês. Então, o apóstolo Paulo ele começa aqui dizendo, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então é em memória de Jesus que nós celebramos a ceia. É em memória de Cristo Jesus que nós celebramos a ceia, e nós fazemos isso até que Ele venha. O apóstolo Paulo ele diz aqui, ó, no versículo 25: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, tanto o pão quanto o cálice é em memória de Jesus Cristo. Aí ele diz aqui no versículo 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a morte de Jesus no Calvário, ela precisa ser anunciada. Interessante que Paulo ele está ministrando essa palavra aos Coríntios, e a ceia, como eu disse, se nós formos ver lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que praticamente não tinha uma data específica para a ceia. A ceia praticamente era todos os dias ou todas as vezes que eles se reuniam. Praticamente todos os dias que eles se reuniam, está lá em Atos dizendo o seguinte: e todos os dias se reuniam nas casas e no templo, né? E havia o que? O partir do pão. O partir do pão ali já era a ceia. A ceia, ela não se resume ao pão e ao suco. A ceia não é apenas isso. Hoje a igreja evangélica, né, a igreja chamada protestante, igreja evangélica, ela tem esse costume, né? Se tem o costume de pegar o pão e o suco, que representa o vinho, e fazem a ceia. Mas se nós formos olhar Atos, nós vamos ver que o pão e o vinho era algo comum, era uma coisa assim do cotidiano. É a mesma coisa que o pão e o café. Pão com café e leite. Quem come aqui pela manhã pão e toma café? Pão com café, ou pão com café e leite. Se Jesus fosse brasileiro, isso é uma conjectura, é o que eu imagino. Jesus, se ele estivesse aqui no Brasil, se ele tivesse nascido aqui, digamos que o Brasil fosse Israel, digamos que a promessa fosse para a nação brasileira. Vamos trocar o nome Israel por Brasil. Digamos que Brasil fosse a nação descendente direta de Abraão, e que a promessa fosse de que o Salvador nasceria aqui no Brasil. Você acha que qual elemento que Jesus ia usar como o seu corpo e o seu sangue? Jesus ia usar o pão e o café, que é uma coisa muito comum da nossa cultura. Então o pão e o vinho, até hoje, é uma coisa muito comum, faz parte do cotidiano, do dia a dia do judeu. Então Jesus ele pegou dois símbolos que era bem prático, né? Fazia bem parte do dia a dia do judeu, para
está representando o seu sacrifício. Então ele diz aqui, ó, o apóstolo Paulo, ele diz: fazer isto em memória de mim, né? Em memória do Senhor Jesus, até que venha. Interessante que a palavra diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aí tem pessoas que falam assim: ah, mas Jesus está custando para vir. Está custando, está demorando para vir. Mas ele está custando para vir porque ele quer salvar o maior número possível. É muito fácil para a pessoa que já está dentro da arca, né? Dentro da igreja, e Jesus vem logo. Imagina, você já está pronto para subir, você já está pronto para que Jesus venha, mas o teu familiar não está pronto, aquele teu vizinho não está pronto, né? É muito fácil. Eu vejo isso muito na rede social, pessoas falando de Jesus tem que voltar logo. Calma, ele já está voltando. Olha os sinais aí. Um dos sinais mais fortes de que Jesus está voltando é o esfriamento do nosso amor pelo nosso próximo e por Ele. Porque Ele mesmo disse: quando o Filho do Homem vier, porventura se achará fé na terra? E a fé que ele se refere é a fé nele mesmo. Tem muitas pessoas que falam de Deus, falam de Jesus, mas na verdade estão com a sua fé, ó, lá no vale, não está lá no lugar alto. A fé da pessoa está lá embaixo. A pessoa vem para a igreja se arrastando. Quando fala assim: ah, vamos cultuar a Deus, a pessoa, até ministros do altar, ou do que representa o altar, porque o verdadeiro altar é o seu coração, é o nosso coração. Isso aqui representa o altar. O verdadeiro altar é o nosso coração. É o nosso coração. Mas falando de altar, aqui de púlpito, até os ministros, pessoas que só falam em oferta, só falam em dinheiro, porque tem que bater meta. Eu já até comentei com a minha esposa, eu acho que eu já comentei com vocês a respeito dessa questão. Se eu fosse me assemelhar a pastores de outras denominações, e não cabe mim julgá-los, porque eu não sou o dono da seara, e aqui a palavra diz, né? Examine-se o homem a si mesmo, né? Mas algumas coisas que a gente vê na vida alheia, coisas erradas, serve para nós de quê? De alerta. Toma cuidado. Você que pensa que está em pé, olha para a vida daquele pastor ali, ó. Se você não tomar cuidado com a tua vida, você vai se assemelhar a ele. Então, eu já comentei até a respeito disso, a respeito dessa questão. E se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba se assemelhando a certos ministros, né? Só quer arrancar a lã da ovelha e não está nem aí para a ovelha, não está nem aí para a vida humana. Eu fico pensando na questão, aqui a gente somos poucos, né? Que bom, por um lado, que nós somos poucos, porque tem muitos lugares aí, e eu não falo isso por inveja, por ciúme não, porque senão eu estaria. Recente, há pouco tempo mesmo, eu recebi convite para ir para um ministério grande. Poderia estar no ministério, qualquer um desses aí que estão na mídia, até mesmo o ministério mesmo do qual eu saí, eu acredito que eu poderia estar lá, mas eu estou dentro do centro da vontade de Deus. Eu estou aonde Deus quer que eu esteja, que é aqui. Se Deus quisesse que eu estivesse em outro lugar, eu estaria em outro lugar. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, que devemos fazer isso em memória do Senhor,
Devemos fazer em memória dele até que ele venha. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a gente precisa anunciar o que Jesus ele fez. O que Jesus ele fez nos constrange. Eu acho que por isso que tem muitas pessoas que se encontram frias na fé ou se encontram mortas espiritualmente, porque talvez falte esse tipo de ministração. E não só na ceia, porque por vezes a gente faz a ceia e faz uma coisa muito mecânica, muito religiosa, de forma religiosa. E Deus quer que a gente faça as coisas de forma espontânea. Eu falei sobre finanças ainda agora, né? Comentei. A palavra diz que a gente deve ofertar o quê? Sem constrangimento e com o quê? Com alegria. De forma o quê? Voluntária. Então, seja para ofertar, seja valor monetário, ou seja ofertar com qualquer coisa da nossa vida, tem que ser o quê? Com alegria. Não pode ser com tristeza, não pode ser com pesar. Se a gente vai adorar o Senhor, a gente tem que adorar com prazer. E uma das coisas que faz com que a pessoa venha ficar constrangida a ponto de até mesmo ela reconhecer a sua fraqueza espiritual, é quando ela ouve a respeito do sacrifício de Jesus. Pode reparar, sempre quando se fala da morte de Jesus, a gente sente um aperto, né? A gente sente um pesar no nosso coração. Mas por que isso? Porque o que Jesus ele fez foi muito forte. O que Jesus ele fez por mim, por você, nenhum ser humano pode pagar. Nenhum ser humano. Então a gente precisa fazer isso, mas não só numa data. Eu ouvi essa semana um colega falar assim, um irmão na fé falar assim: essa semana é a semana do Yom Kippur, é a semana do dia do perdão. Aí eu comentei assim, falei para ele: bem, o dia do perdão, pelo que entendo, Jesus ele respondeu a Pedro o seguinte: perdoai 70 vezes 7, que é igual a 490 vezes. Perdoai 490 vezes, 70 vezes 7. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Olha só o entendimento do judeu daquela época. Eles entendiam que para perdoar uma pessoa, no máximo tinha que perdoar por dia 7 vezes. Pronto, já esgotou o meu perdão. Você já pecou 8 vezes contra mim, já mentiu, veio aqui em casa, exemplo, um parente, tu mentiu para mim, falou que não estava em casa, mandou teu filho dizer que não estava, depois veio aqui em casa, ficou de papeio comigo, e depois acabou levando uma peça de roupa minha, nem pediu. Exemplo, uma irmã. Enfim, a pessoa cometeu 8 pecados em um dia. Mentiu, pegou uma coisa que não devia, ou então mandou a pessoa, né? Enfim, pecou 8 vezes, então não merece perdão. Não merece perdão.
Mas Jesus disse ao contrário, né? Jesus ele falou, tem que perdoar 70 vezes 7. Ainda que uma pessoa pegue 490 vezes. Jesus não quer que você perdoe apenas 490 vezes. Ele só deu só um exemplo de que o teu perdão tem que ser ilimitado. E tem que ser diário. Então, por vezes, a gente faz isso, né? A gente espera chegar o dia da ceia na nossa igreja local para ouvir do pastor, para ouvir de quem está ministrando a ceia. Examine-se a si mesmo, coma do pão e beba do vinho e beba do cálice. Sendo que isso é algo diário. Lembra que eu falei para você que lá em Atos era algo diário? Eles se reuniam era todo dia. Todo dia um ia na casa do outro. Fulano, hoje a gente vai se reunir lá na tua casa. Prepara o almoço lá, prepara as coisas lá. Tem umas irmãzinhas que vai junto para ajudar. Vamos fazer a reunião lá hoje na tua casa. Era todo dia. Todo dia. Não era uma data apenas do mês que se fazia a ceia do Senhor. E aqui em 1 Coríntios capítulo 11, aqui quando Paulo está falando da ceia, essa ceia é chamada de ceia ágape. Ágape significa amor no grego. Ou seja, eles faziam uma ceia, né, uma mesa farta, e fazia exatamente o que Jesus ele disse na parábola da grande ceia. Quem já ouviu a parábola da grande ceia? Que um rei mandou os seus súditos convidar, e aí um deu desculpa, eu casei, não posso, tal, tenho que cuidar aqui do meu casamento, eu comprei essa fazenda, não posso, e tal. Para cada um que recebeu o convite, dava o quê? Uma desculpa. Aí ele indignado, né, o rei, após receber a notícia dos súditos que ninguém quis aceitar o convite, o que ele disse? Vai pelas ruas, pelas vielas, pelos becos, e traz os coxos, os aleijados, traga os pobres. Ou seja, o convite primeiro foi o quê? Para os nobres, para os príncipes, para as pessoas, né, da alta sociedade, vamos dizer assim, da época. Exemplo, o que Jesus ele quis dizer com essa parábola? Ele fez o convite para os sacerdotes, para os fariseus, para os líderes da época, para as pessoas que tinham, lembra do jovem rico? Deixa tudo que você, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Mas ele o que? Recusou o convite do Senhor. Aí nessa parábola ele fala, né? Traz o que? Os coxos, os aleijados. Então, a igreja lá em Atos, eles faziam isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu desejo, futuramente, em breve, eu creio que Deus, nosso Deus é o Deus da provisão, é o Jeová Jireh, né? Não pode haver miséria no nosso bolso, nem na nossa conta bancária. Não estou querendo dizer aqui, não estou querendo pregar a teologia da prosperidade como muitos ministros pregam por aí. Eu concordo que existe sim a teologia da prosperidade, mas não prosperidade só para dinheiro, mas prosperidade para uma qualidade de vida. Prosperidade é paz no seu lar, é uma vida de descanso no Senhor, é uma vida da qual você coloca a tua cabeça no travesseiro e você dorme em paz. Isso é prosperidade. E tem muita gente que tem aí dinheiro aí, mas tem que tomar remédio para dormir, vive, né, com a sua mente conturbada, a pessoa só vive em angústia, em depressão. A gente tem visto aí o Lava Jato, vários políticos aí ricos aí, muita gente rica, empresários, que adiantou toda a riqueza deles, perderam a liberdade. Tem muitos aí que já perderam a liberdade,
Tem alguns aí que estão para perder a liberdade ainda está em processo de justiça, ainda está sendo avaliado, julgado. Mas muitos aí, a gente já sabe que tem muitos aí que foram presos. Um foi até governador aqui do estado, e está preso, né? Não soube se contentar com o saldo que tinha, do salário que ele tinha como governador, né? Como diz a palavra, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí a pessoa pensa que prosperidade é ter bens materiais. Se prosperidade fosse, se ter só dinheiro fosse bênção, a gente não veria tanto escândalo que a gente tem visto aí ultimamente por causa de dinheiro. Então, o meu desejo do meu coração, assim, o desejo de Deus, e que Deus tem colocado no meu coração, é de nós prepararmos uma ceia e nos sem terra, e nos sem terra, aqui mesmo no Grão-Pará mesmo, tem muitas pessoas, né, carentes, pessoas que por vezes tá andando na rua, tu olha assim, a pessoa está bem vestida, mas tu chega dentro da casa da pessoa, não tem nem o que comer, né? Tem pessoas que andam, vivem de aparência, né? Porque dentro de casa a pessoa está em aperto, em necessidade. Então, assim como a igreja de Atos se reunia, eles montavam uma mesa, esse é o desejo do coração do Senhor, eu creio, para essa congregação. Eu acho muito feio demais, quando eu fico sabendo que tem uma igreja local, uma igreja onde se vende quentinha, onde se faz, como dizem, almoço beneficente. Bem, se fulano e beltrano faz, glória a Deus, mas pelo contexto da palavra, pelo que eu entendo da Escritura, na igreja que somos nós, aonde nós nos reunimos como igreja, não pode haver venda de nada. É por isso que a igreja com CNPJ, né, a igreja denominação, ela não paga imposto. Você sabe por que a igreja não paga imposto? Ela não paga imposto porque ela é considerada pelo governo uma associação ou uma instituição filantrópica. Ou seja, a igreja ela recebe donativos, a igreja ela recebe ofertas, ela recebe alimentos, ela recebe roupas, e aí, pela administração da igreja, e aí os irmãos vão trazer, não, olha só, tem uma família que está precisando de uma cesta básica, tem uma família que está em aperto, o pai está desempregado há muito tempo, tem como colocar ele na lista de uma das famílias que vamos ajudar? Tem sim. Aí vai separar a cesta básica que a própria comunidade deu, porque a comunidade ela dá para ela mesma ser beneficiada. Quando você, por exemplo, dá a sua oferta, a sua contribuição, você está fazendo algo para você mesmo. Porque, por exemplo, as nossas cadeiras são, né, de plástico, mas futuramente, aquelas poltronas semelhante que nem de cinema, tem que ter conforto. Quem não gosta de conforto, por exemplo, na sua casa? Alguém aí tem alguma cama de prego? Alguma cama de concreto? A sua cama é de concreto? É dura? Que nem pedra? Você dorme numa pedra? Seu travesseiro é de pedra? A sua televisão, eu não sei como é que é a sua televisão, mas qual é melhor? A TV preto e branco ou a TV em cores? Qual é melhor? A digital ou a analógica? A digital. A digital, né? Então quando você compra algo novo para o teu lar, é para o teu próprio benefício. Quando você contribui na congregação, é para o teu próprio benefício. Então, por exemplo, a laje vai ser para o nosso benefício, para aumentar, para poder ter mais cadeiras mais lá para trás, não é isso?
para ter mais quantidade de pessoas, para poder caber mais almas, mais vidas. Futuramente, isso aqui vai ser uma sala de aula. Do outro lado, a nossa congregação. E Deus vai fazer com que as tendas sejam o quê? Ampliadas. Deus vai fazer crescer. Então, eles se reuniam todos os dias. Todos os dias. Se eu morasse aqui, eu gostaria da minha esposa ir lá na casa da irmã, almoçar. Tô aguardando um convite aí, tá? Tô aberto a convite, né, amor? A gente vai lá almoçar lá na casa da irmã, e também na casa, da missionária, em nome de Jesus. E vocês também almoçar lá em casa, Não tem como fazer como o Atos, que eles todos os dias, mas pelo menos periodicamente, a gente fazer isso, estreitar os laços, é importante. Então o apóstolo Paulo aqui, voltando aqui para o texto, ele está dizendo, fazer isso em memória de mim, ou seja, em memória de Jesus Cristo, até que eu venha. Aí eu quero fazer aqui uma leitura aqui rapidamente. Aleluia. Só para você entender, a gente está para fazer o discipulado e está protelando, mas já a gente desenvolve desenrola esse rolo. Mas eu quero ler aqui para vocês aqui para você, alguns aqui já entendem um pouco do que é a ceia, mas eu vou estar lendo aqui a respeito da ceia, para que você venha entender um pouco a mais do que significa a ceia. Qual é o significado da Santa Ceia? A Santa Ceia representa o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Bom, já sabemos disso. Continuando, Jesus mandou tomar a ceia para lembrar o que ele fez por nós. Quem toma a ceia do Senhor está mostrando que aceitou o sacrifício de Jesus pelos seus pecados. É fácil esquecer o milagre de Jesus no cotidiano. Verdade, por vezes a gente esquece mesmo o que Jesus fez por nós. Se a gente parar para pensar no que Jesus já fez por nós até aqui, mas por vezes a gente se esquece, não é verdade? Se esquece que Jesus fez um milagre semana passada, mês retrasado, e que agora também ele faz um milagre. Então receba em nome de Jesus, ele faz um milagre. O milagre que você precisa, ele faz agora. Mas por vezes acontece isso. É fácil esquecer o milagre de Jesus no cotidiano. A Santa Ceia é um momento para lembrar de novo que ele morreu por você. É um tempo para refletir e agradecer o seu sacrifício e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Continuando aqui. Quais são os símbolos da ceia? Os símbolos da ceia são o pão e o vinho. Jesus pegou em coisas simples e fáceis de encontrar. Lembra o exemplo que eu falei do pão e do café? Ele deu o exemplo do pão e do vinho porque era a coisa que o judeu mais o quê? Se familiarizava, que era mais fácil para eles poderem assimilar, em relação ao sacrifício. Continuando, para não tomar a ceia num ritual muito complicado, está dizendo aqui, Jesus pegou esses dois símbolos, o pão e o vinho, para tornar a ceia para não tornar a ceia num ritual muito complicado. O pão e o vinho não se tornam mesmo na carne e no sangue de Jesus. Tem alguns ministros que ensinam isso. Eu não sei se você já ouviu isso. No catolicismo tem esse ensino, se crê que o pão realmente se torna a carne e o vinho realmente se torna o sangue, mas na verdade isso não acontece. É um ato simbólico, não é um ato que eu estou apresentando e agora vai virar a carne. Não vira a carne nem vira o sangue, é simplesmente um símbolo. Então são apenas símbolos.
O importante não é a comida em si, mas o que representa. Então não é o comer, mas é o que representa. O que o texto diz? Fazer isto em memória. Então quando você pega o pão, você está lembrando de Jesus ali sendo crucificado. E quando você pega o vinho ou o suco, no nosso caso, você está lembrando ali, na sua memória, você está lembrando o quê? Do sangue que foi vertido no Calvário. Continuando aqui, ó. Pão. Jesus disse que o pão simboliza o seu corpo, que foi quebrado por nós na cruz. Na cruz ele sofreu muita dor, tudo por amor a nós, e ele sofreu a dor que nós merecíamos em nosso lugar. Agora o vinho representa a nova aliança entre você e Deus. No Velho Testamento uma aliança era selada com um sacrifício, onde o sangue de um animal era derramado. O sangue de Jesus, que foi todo derramado quando morreu, ao mesmo tempo pagou nossos pecados e estabeleceu uma nova aliança entre nós e Deus. Olha só que coisa forte e tremenda é a ceia memorial do Senhor. Quando você come o pão e bebe o vinho, você mostra ao mundo que Cristo morreu por você. O sacrifício de Jesus pagou um preço por seus pecados e agora ele vive dentro de você. Simbolicamente, é como se você tivesse morrido na cruz e ressuscitado com Jesus. Então, quando você pega o pão, você não tem que lembrar só da morte de Jesus, mas você tem que lembrar também da tua morte. Porque ali, quando ele está morrendo, é você também morrendo. Morrendo o quê? Para esse mundo. Então, o sacrifício de Jesus representa a nossa morte e também representa a nossa ressurreição quando ele ressuscita. Quando ele ressuscita, representa a nossa ressurreição. Continuando. Jesus não deu indicações específicas sobre o tipo de pão ou vinho que se deve usar. Tem igrejas que falam, olha só, você vai fazer o pão, não pode usar o fermento porque é símbolo de pecado. Beleza, eu não vou usar o fermento. Mas e os outros elementos? Já que é para seguir a risca, como diz lá, a ceia pascual, porque lá na ceia lá do judeu, não tem o fermento, mas tem ervas amargas. E por que o pão, por exemplo, da igreja evangélica não leva ervas amargas? Bota ervas amargas então, já que é para ficar algo idêntico à ceia do judeu. Porque o pão que Jesus comeu não tinha fermento, não tinha fermento, mas tinha ervas amargas. Coloca ervas amargas, já que é para fazer a coisa no modelo como Jesus fez a ceia, porque a ceia que ele fez, o pão que ele comeu tinha ervas amargas, mas não tinha fermento. Então aqui está dizendo, Jesus não deu indicações específicas sobre o tipo de pão ou vinho que se deve usar, nem os tamanhos das porções, nem a melhor forma de partilha e comer a comida, nem a frequência com que se deva tomar. Tudo isso é secundário e fica ao critério de cada igreja. O mais importante é a ceia, que representa aquilo que a ceia representa, e não a forma exata como se toma a ceia. O importante não é como a ceia vai ser feita, se é o pão da padaria, se é o pão de forma, ou se é o pão com fermento ou sem fermento. Jesus Cristo, o nosso Pai, o Senhor, ele não deu nenhuma dessas indicações. Ele apenas disse o quê? Fazer em memória. Até quando você vai almoçar com a tua família na mesa, hoje em dia está se tornando cada vez mais raro, as pessoas se sentarem em volta da mesa, mas até quando você se senta na mesa com a tua família para almoçar, e ali você faz a oração, independente do que tiver no prato, você não agradece? E você não agradece em memória a Ele? Tu logo lembra de quem? De Deus, tem que agradecer, porque foi Ele que botou na mesa. Então, já que eu lembrei, deixa eu orar.
Então a ceia é a mesma coisa, independente se é vinho, se é suco, ou se é pão, com fermento ou sem fermento, não importa. O que importa é o que você faz em memória ao Senhor. Continuando aqui, quem pode tomar a ceia? Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode tomar a Santa Ceia. É importante compreender o que Jesus fez por você. A ceia é para quem é salvo. Quem é salvo aí? Levanta a mão, dá um glória a Deus aí para acordar. Glória a Deus! Não tem sentido tomar se você não acredita ou não aceitou a Jesus, porque a ceia é para mostrar que você já aceitou Jesus. Tomar ceia sem crer é de respeitar a Jesus. Você crê em Jesus? Você crê no sacrifício? Então, se você crê, você pode tomar a ceia. Mas antes você faz uma análise, confessa os teus pecados, os abandona, coloca as coisas no devido lugar. Não, isso aqui não pode estar na minha vida, tem que ser lançado fora. E aí você, em memória a Ele, você come do pão e bebe do cálice. Então, está dizendo aqui, ó, porque a ceia é para mostrar que você aceitou Jesus. Tomar sem crer é de respeitar a Jesus. A Bíblia diz que é errado, por isso é importante examinar-se antes de tomar a ceia. Amém? E é o que nós vamos fazer agora, nesse exato momento. A gente vai tomar a ceia, em nome do Senhor Jesus. Por isso se coloque de pé, nesse momento. Aleluia. E assim que você se colocar de pé, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cear agora em nome do Senhor.